inscrito. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilson. Senhor presidente, eu convidei hoje para homenagear uma moção de aplausos o Rabino Gilberto Ventura, e devido ao horário que está se estendendo muito a sessão, ele tem um compromisso, ele tem um voo marcado para Brasília. Eu queria consultar a presidência e aos pares desta casa a possibilidade da gente antecipar para ele não perder o voo. Vereador, nós temos quantos vereadores ainda na ordem do dia? Mais 4. Então, vamos... A parte, por favor. Eu abro mão da minha fala aí para poder antecipar essa questão do vereador Gilson. Vamos fazer o seguinte, então, vereador, vamos submeter ao plenário, a gente faz a votação da moção e retorna com os inscritos que já estão aqui inscritos. Pode ser? Vamos deliberar dessa forma? Então, aqueles que estiverem de acordo com a inversão aí da pauta para a votação da moção do vereador Gilson Oliveira, permaneça como estão. Quem for contrário, que se manifeste. Então, a pauta está invertida. Neste momento, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção 34, de autoria do vereador Gilson Oliveira, 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de aplauso número 34, 2018. Excelência dos serviços prestados. No dia 14 de maio corrente ano, foi comemorado 70 anos de independência do Estado de Israel. Acordo esse firmado no dia 14 de maio de 48. O reconhecimento de Israel como uma nação foi de extrema importância para o mundo, pois Israel é o lar religioso dos judeus. Nação esta que permeia a terra há séculos, sendo vítima de perseguições e homicídios em larga escala. Ao longo dos anos, sendo estes motivos nos quais os judeus tiveram e se espalham pelo mundo para a manutenção da sua existência. Israel foi definido como Estado judeu e democrático em suas leis básicas e o único Estado de maioria judia do mundo. Após a determinação da ONU, Organização das Nações Unidas, o decreto fora articulado por um brasileiro, Oswaldo Aranha, virando um marco da conquista aos judeus, após anos de luta semita pelo território, que na época era dominado pela Inglaterra, e possibilitando por meio deste a volta dos judeus em sua terra e sua capital, Jerusalém, conhecida como um território sagrado para os judeus, religião na qual deu origem ao cristianismo. Os vereadores que subscrevem vêm da forma regimental solicitar voto de aplausos para Israel, bem como os judeus pela independência obtida em seu país após anos de luta, escravidão e sofrimento. A moção está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos. Parabenizar o nosso vereador Gilson Oliveira, mas eu queria falar para o Habib que eu torço muito pela paz de Israel e Palestina, né? São um povo primos, né? E eu torço muito e rezo muito que um dia chegue essa paz. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edvânio. Eu quero parabenizar o vereador Gilson Oliveira, a propositura, mas também, na linha que o vereador Carlinhos se colocou aqui, também, né, o nosso Papa Francisco colocou recentemente uma preocupação nesse momento sangrento que está vivendo entre Israel e Palestina. Eu não faço distinção de A nem de B, eu faço votos, né, de unidade, né, na faixa de Gaza, né, mas que nenhum lado, nem Israel nem a Palestina, né, entre em conflito, mas sim pela paz. E parabéns, vereador, pela propositura. A moção continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Doda. Quero parabenizar o vereador Gilson Oliveira, cumprimentar o Rabino, agradecer a sua presença, parabenizar pelo excelente trabalho que o senhor desenvolve à frente dessa comunidade tão importante, não só para o país de origem, mas para todo mundo, né? Falar, senhor presidente, que nós temos que, todos os cristãos, concentrar forças no sentido de propagar o ecumenismo em todo mundo, porque é somente com respeito das diversas religiões que nós, de fato e verdadeiramente, encontraremos a paz. E, para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível, conceder um espaço para que o Rabino pudesse proferir algumas palavras para nós, por gentileza.
Vereador, baseado no regimento interno, nós vamos conceder ao Rabino 5 minutos para que ele possa fazer as exposições dele após a votação da moção. A moção continua em discussão. Lorde. Com a palavra, vereador Gilson. Quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer também ao Rabino por ter atendido ao nosso convite, né? E lembrar que a Bíblia diz que até os 70 anos, né? Depois disso é canseira e enfado. Então a primeira parte da profecia já está se cumprindo. Que Deus, Rabino, possa continuar te abençoando. Eu vou falar pouco, porque eu quero mais ouvir você. A moção continua em discussão. Eu quero aqui parabenizar o nobre vereador Gilson Oliveira, cumprimentá-lo, Rabino Gilberto, pelo privilégio de tê-lo aqui conosco. Nós vivemos um momento da nossa sociedade de muito conflito, de muito ódio, e o que nós temos que pregar é o amor. Aqui nessa Casa de Leis, nós sempre falamos que, acima de tudo, nós temos que ter o respeito ao próximo, independente da denominação religiosa que o professe. E, de forma especial, deixar aqui o nosso agradecimento a todo o povo judeu. Povo esse que foi perseguido durante gerações. E mesmo em meio a todas as perseguições, se manteve firme, se manteve forte, conseguiu se reinventar. Tivemos momentos históricos onde falou-se até numa possível extinção do povo judeu. E mesmo assim, esse povo, com muita força, conseguiu se reinventar. Desde Abraão, lá atrás, que nos traz aí o culto ao único Deus, passando por Moisés e todas as lutas e adversidades que esse povo tão sofrido passou. Então, leve aqui o abraço desse povo amado brasileiro, o carinho e, acima de tudo, que as nossas orações estão voltadas pela paz mundial, estão voltadas pela resolução de conflitos, até porque nós sabemos que o nosso povo, o nosso mundo é o amor. Tenho certeza que terá o meu total apoio na moção de aplauso. Deus abençoe. Não havendo mais discussão, a moção ela vai à votação. Lembrando que o processo é simbólico, quem estiver de acordo permanece como está, quem for contra que se manifeste. A moção de aplauso número 34 de 2018 foi aprovada por unanimidade dos presentes. Quero neste ato chamar aqui o nosso Rabino para receber uma singela homenagem das mãos aí do nosso vereador Gilson Oliveira, todos os vereadores, e para que ele possa utilizar aí da tribuna para fazer o seu pronunciamento. Por favor, Rabino, peço ao vereador aí, Gerson Legário, que possa recepcionar o nosso Rabino, por gentileza. Com a palavra, o Rabino Gilberto Ventura. Antes de mais nada, eu agradeço ao Criador, ao Todo-Poderoso, por essa oportunidade maravilhosa de estar nessa casa, de estar na casa do povo brasileiro, falando para os nossos irmãos daqui dessa tribuna. Eu agradeço ao presidente da casa, ao vereador Gilson, a todos os queridos irmãos que compõem essa casa e a todo o público. Eu quero falar um pouquinho sobre esse número, o número 7, o 70, que esse 70º aniversário do Estado de Israel evoca. O número 7, de acordo com as Escrituras Sagradas, é um número pleno, é um número completo. Nós temos 7 dias da semana. No 7º dia, o Criador cessa a criação e começa um novo ciclo. O profeta Jeremias, se referindo ao exílio do povo de Israel na Babilônia, falou: esse exílio durará 70 anos. E da mesma forma, o profeta Daniel falou sobre as 70 semanas, os 70 períodos que separavam todas as dificuldades que o povo passaria da redenção final. O Estado de Israel
para nós judeus e para todos aqueles que acompanham a nossa história, realmente é o final de um período extremamente difícil para nós. Eu falo em primeira pessoa. O meu pai é um refugiado. O meu pai fugiu do Egito de perseguição religiosa. Ele teria sido morto se tivesse ficado ali. O meu avô, Emanuel, de bendita memória, faleceu cedo por causa dos problemas que ele passou no Egito. Chegou aqui no Brasil, ficou 3 meses no Brasil, faleceu. Meus avós e bisavós maternos vieram da Polônia. Eu não preciso nem explicar o que teria acontecido se eles tivessem ficado ali. Eles teriam se juntado àquela vala de ossos secos, que infelizmente é composta dos 6 milhões de judeus que foram assassinados, entre eles 1.500.000 crianças que foram assassinados por um motivo só, por serem judeus. O Estado de Israel encerra esse período, mas nós temos grandes desafios ainda, desafios com os nossos irmãos palestinos, com nossos irmãos muçulmanos, e quando eu falo nossos irmãos, eu falo com propriedade, porque eu tenho vários amigos muçulmanos que fazem parte da minha vida. Estamos falando de Israel, no entanto eu sou brasileiro. Eu amo Israel, mas eu sou brasileiro. E da mesma forma que o número 7 marca esse período para o povo de Israel e para todos os que o amam, acreditem, o número 7 multiplicado por 2, 14, marca a história do Brasil nesse momento. Uma história desconhecida da grandíssima maioria dos brasileiros. Brasileiros esses que em suas dezenas de milhões são descendentes de judeus. Uma história, mais uma das histórias de violência contra o nosso povo, é na realidade a história de origem de Oliveiras, de Pereiras, de Santos, de Silvas, de Cordeiros, de Carneiros, que não sabem, mas que seus antepassados foram forçados a abandonar a sua história, os seus ideais e a sua identidade, além da fé. Essa é a história de dezenas de milhões de brasileiros. E hoje, 14 gerações depois das conversões forçadas em Portugal, 14 gerações, a 15ª geração tem retornado e tem descoberto a história judaica do Brasil. Quando eu olho o plenário Mestre Gama, eu me lembro de Gaspar da Gama. Quem já ouviu falar de Gaspar da Gama? Co-descobridor do Brasil, um judeu forçado à conversão. Gaspar da Gama. Quando eu chego aqui em Imbu, eu vejo a história dos bandeirantes. Será que alguém aqui sabia que Raposo Tavares era judeu? Perseguido pela Inquisição? Será que alguém aqui sabia que o padre Anchieta, do outro lado da história, também tinha origem judaica? Era bisneto de um rabino espanhol que foi forçado a se converter na Espanha? Será que alguém sabia que Fernão Dias, que eu sei que marca aqui a história, sua esposa era judia e também alvo da Inquisição? Provavelmente não. Mas muito mais importante, é aqui que eu quero chegar como brasileiro, como judeu, brasileiro, amante do Estado de Israel e defensor de sua existência. Eu quero chegar no outro 7, no outro múltiplo de 7. Nas Escrituras sagradas, na Torá, está escrito que após um período de 7 vezes 7 anos, o jubileu, no 50º ano, o ápice da justiça social deveria ser imposto. Todas as famílias que não tivessem uma terra, isso está escrito na Torá, isso está escrito nas Escrituras Sagradas, deveriam ter de volta a terra de origem de suas famílias, porque é injusto uma pessoa nascer na rua e viver na rua e não ter uma oportunidade em sua vida. Naquela época, fazia parte do regime social a servidão.
Mas a Torá diz, no 50º ano, todos os servos serão libertados, porque todos têm o direito de recomeçar as suas vidas. Todos os empréstimos deveriam ser perdoados. E até hoje essa é a lei que nos rege. Então, o meu anseio e o meu desejo quando eu venho a essa casa, quando eu ouço pessoas discutindo temas tão importantes e que me fazem como ser humano e como brasileiro me entristecer, vibrar, torcer, me indignar, torcer por vocês, torcer pelo sucesso de vocês. O que eu mais desejo é esse 7 vezes 7, ou 70 vezes 70, esse período que vai representar a evolução, o crescimento de toda a raça humana, de toda a família humana. Ao Estado de Israel, eu desejo paz, shalom. Eu desejo sabedoria para conseguir estabelecer o diálogo, provocar o diálogo, mesmo com aqueles que ainda não aprenderam a dialogar. Porque muitos, infelizmente, ainda não aprenderam a dialogar. Cobram muitas vezes de nós, dialoguem. Com quem? Eu dialogo com quem sabe dialogar. Com quem não sabe dialogar? Existem duas formas de se tratar. E uma delas é sempre buscar fomentar o diálogo. E eu sou a favor disso também. Em relação ao Brasil, eu desejo profundamente que esse movimento que nós da Sinagoga Sem Fronteiras emplacamos, esse movimento de resgate desta origem, de uma das origens importantes do povo brasileiro, que é a origem judaica, venha não com o intuito de converter as pessoas ao judaísmo, porque isso é o que menos importa, o que o mundo hoje menos precisa é de religiosos, mas é de fazer com que os valores preconizados nas Escrituras sejam os valores difundidos através desse movimento. Quando eu estou sentado aqui e eu recebo uns tapinhas nas costas e o meu irmão Jorge lá me fala: Rabino, o senhor por aqui? Eu não conheço ele, mas ele me conhece do Facebook, do nosso trabalho. E ele começa a me dizer que admira, que gosta dessa atuação, da nossa atuação judaica em prol do Brasil. Ele abre o seu álbum e ele mostra a sua atuação cristã em prol das crianças carentes. Eu falo, meu Deus do céu, é isso, é isso. É isso que nós devemos almejar. Eu quero terminar com as palavras do profeta Isaías, no capítulo 58. Muitas pessoas pensam que a origem, que a religião, que a etnia, que o meu time é o que mais importa, que o meu rito é o que mais importa. Mas o profeta Isaías diz não, prestem bem atenção, meus queridos. Qual é o verdadeiro rito? Qual é o verdadeiro jejum? Será que o verdadeiro jejum é a gente abaixar a cabeça como se fosse uma folha de junco, fazer uma cara constrita? Ele diz não. O verdadeiro jejum é dar comida ao faminto. O verdadeiro jejum é dar teto ao desabrigado e roupa ao nu. É abaixar o dedo ao opressor, é tirar a palavra dura da boca e acolher o seu irmão. E ele termina dizendo: se você fizer isso, a tua luz emanará mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. A tua cura brotará de ti. Então que esses ideais relacionados com este 7 vezes 7, 70 vezes 70, que são os ideais que o povo de Israel tem que viver e levar para a humanidade, se espalhem pelo Brasil. Brasil, o país com o maior número de descendentes de judeus no planeta, mais do que Israel e mais do que Estados Unidos. E que a nossa herança para esse país sejam esses ensinamentos éticos e sociais e que reine a paz. Muitíssimo agradecido, realmente é uma grande oportunidade. Eu peço que o Todo-Poderoso abençoe essa casa, com muita shalom, com muita paz, com muita amizade, com muita busca da verdade, mas sempre, sempre mantendo a capacidade de dialogar e de buscar unidade. Que na diversidade nós nos respeitemos, mas que nós nos foquemos na unidade,
porque isso é o mais importante. Muita gratidão a todos. Shalom. Toda Rabá. Muito obrigado. Obrigado, Rabino. Peço que o nosso ilustre vereador Gilson Oliveira, demais vereadores, possa entregar a singela lembrança ao nosso Rabino e parabenizá-lo nesse momento tão importante. Como falei, o povo judeu que quase beirou a extinção, hoje celebra 70 anos desse Estado, o Estado de Israel. Conte com as nossas orações e a paz mundial, se Deus quiser. Amém. Todos os vereadores, por favor. Mais uma vez, obrigado, Rabino, parabéns pela explanação, que o diálogo sempre prevaleça em todas as relações humanas. Retornaremos agora ao grande expediente.